Saudações, caros alunos da 12ª classe, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula cujo tema é termoquímica. Vamos revisar este tema que já foi estudado e a nossa revisão incide mesmo para a resolução dos exercícios que constam dos exames já realizados anos anteriores, mas precisamos de alguns subsídios importantes para a realização dos exercícios ou a resolução dos exercícios. Portanto, importa primeiro lembrarmos a definição da termoquímica. Portanto, termoquímica é um ramo da química, é um dos ramos da química, uma vez que a química tem muitas ramificações. Portanto, este ramo da química, ela dedica-se ao estudo da energia que está envolvida numa reação química. Quando nós definimos a química, definimos como sendo aquela ciência natural que se dedica ao estudo das substâncias e suas transformações. Não terminamos por aí, bem como a energia e os fenômenos envolvidos durante as transformações. Portanto, uma reação química sempre envolve uma certa energia. Esta energia pode ser consumida ou pode ser libertada. O importante é que sempre, num processo, num fenômeno químico, há um envolvimento de uma certa quantidade de energia. Portanto, tudo que está em volta da energia é analisado neste capítulo termoquímica. Portanto, de forma resumida, a termoquímica é o ramo da química que estuda o conteúdo energético ou a quantidade de energia envolvida durante as reações químicas. Portanto, aqui importa ressaltar dois fenômenos. Há reações que se processam consumindo calor. Há reações que se processam, acontecem consumindo calor. Então, deve-se injetar uma certa quantidade de energia para que as reações possam ocorrer. A título de exemplo, quando nós falamos do processo de cozimento de alimentos, temos que injetar energia ao sistema para que o alimento possa estar cozido. Nós falamos do processo de fotossíntese, as plantas fotossintéticas, para que elas produzam o alimento, o seu próprio alimento, que também acaba sendo o alimento do próprio homem. Então essas plantas precisam de energia, de calor, energia solar. Então, o processo fotossintético, o processo da fotossíntese, ela ocorre absorvendo, consumindo calor. Só para citar aqui alguns exemplos de processos, tanto que consomem calor. Portanto, há estes processos todos que consomem calor, então nós chamamos de processos ou reações endotérmicos. Processos endotérmicos. Então, estes consomem calor. O que acontece nos processos endotérmicos? A variação da energia, né? Esse ΔH significa variação da entalpia, não é? Entalpia é maior que zero. A variação é maior que zero. Lembrar que a variação o que é? É a energia final menos a energia inicial. Portanto, se a entalpia total ou a variação da entalpia é maior que zero, implica que a entalpia dos produtos, que a entalpia final é maior em relação à entalpia dos reagentes. Então, porque a entalpia dos produtos é maior, obviamente que fazendo a subtração da entalpia final menos a entalpia inicial, então teríamos aqui energia positiva, não é? Energia positiva. Portanto, ΔH maior que zero é para processos endotérmicos. De forma geral, são reações de decomposição. De forma geral,
são reações de decomposição. Temos o caso aqui de CO2, dióxido de carbono. Injeta-se calor, então este processo sofre uma decomposição. Temos aqui carbono mais o oxigênio. Portanto, em geral, encontramos reações de decomposição nos processos endotérmicos. Portanto, é bom sublinhar que o ΔH é maior que zero. Temos aqui também processos exotérmicos. Processos exotérmicos libertam, portanto, calor, não é? Temos o caso da queima de carvão. Então, a queima do carvão é um processo que ocorre libertando calor. Para nós cozermos os alimentos, acendemos o carvão, não é? Esse carvão, o processo de queima, liberta calor que é importante para o cozimento de alimentos. Portanto, estamos a dizer que este processo de queima de carvão é um processo exotérmico, porque liberta, portanto, o calor. Como também podemos citar muitos outros exemplos que envolvem, portanto, a libertação de calor. Portanto, de forma geral, estamos a dizer que a energia dos produtos é menor em relação à energia dos reagentes, a energia inicial. Até o ponto desses processos libertar energia é porque a energia inicial é maior em relação aos produtos. Por isso que liberta-se, não é? Daí que a entalpia, a variação da entalpia será menor que zero, porque será energia dos produtos menos a energia dos reagentes, sendo que a energia dos produtos é menor em relação à energia dos reagentes. Então, o conteúdo energético, a variação de energia será menor que zero. Portanto, quando a entalpia é menor que zero, estamos perante processos exotérmicos, reações exotérmicos. E temos aqui um exemplo de uma reação de formação. Carbono que reage com oxigênio para formar o dióxido de carbono. Então temos uma entalpia negativa, menor que zero. Portanto, de forma geral, as reações de formação, não é? Reações de formação são processos de forma geral, portanto, exotérmicos. Temos que entender estes conceitos. E para explicar mais este processo de reações endo e exotérmicos, temos aqui um esquema que é muito familiar. Temos aqui um esquema muito familiar que tem a ver tanto com as transformações de estados físicos da matéria. Tanto é assunto este estudado durante a 8ª classe e também a 11ª classe. Temos aqui estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Nós queremos interpretar este fenômeno em termos energéticos. O que acontece, portanto, na passagem de um estado para o outro. Em termos energéticos, o que acontece? Então, vamos supor que temos o caso de água. Temos o caso de água. Água no estado sólido para o estado líquido. O que acontece em termos de energia? Então, vamos lá imaginar aqui uma situação que nós temos pedra de gelo. Pedra de gelo passa para líquido. O que acontece? Nós retiramos a pedra de gelo do frigorífico para o ambiente. E vamos comparar em termos de temperatura. A temperatura no frigorífico e a temperatura fora do frigorífico. Então, entendemos que a temperatura fora do frigorífico, que é a temperatura ambiente, é maior em relação à temperatura dentro de frigorífico. Estamos a dizer, se nós levamos a pedra de gelo, deixamos fora, este derrete, passa para líquido. Então, estamos a dizer que de sólido para líquido, nós temos que fornecer o calor, temos que fornecer a temperatura, temos que fornecer a energia. Então, este processo de sólido para líquido, ele só ocorre mediante o aumento da temperatura ou de energia.
E aqui vamos aproveitar e revisar alguns conceitos. De sólido para líquido, sabemos que temos aqui a fusão. Estamos a lembrar. Temos aqui a fusão. Então, estamos a dizer que o processo de fusão é um processo que ocorre com aumento da temperatura. Depois temos de líquido para gasoso. É no caso em que nós estamos a ferver, portanto, a água. Então, passa para o estado gasoso. Então, o processo de ferver é um processo em que injetamos calor, injetamos energia. Então, também este processo de líquido para gasoso ocorre com aumento da temperatura. Lembrar que de líquido para gasoso temos aqui nós a evaporação. Temos aqui a evaporação ou então vaporização. Então, o que estamos a dizer é que o processo de sólido para líquido, líquido para gasoso, não é? Que é fusão, a evaporação, como também o processo de sólido diretamente para o gasoso. Também este processo ocorre com aumento de temperatura. Falamos aqui da sublimação direta. Então, este processo de líquido, de sólido, líquido, gás, então, estamos a dizer que são processos que ocorrem com, portanto, aumento da temperatura. Então, são processos endotérmicos. São processos endotérmicos. Precisamos de entender, portanto, este fenômeno. Então, a fusão, a evaporação, a sublimação direta são processos endotérmicos. Vamos lá analisar de gasoso para líquido. O que acontece de gasoso para líquido? Imaginemos só, nós fervemos de líquido para gás. E depois, em algum momento, os vapores que vão incidir chegam, por exemplo, na superfície de uma tampa. Chegam e condensam. Quando condensam, depois começam a gotejar. Vamos fazer uma análise da temperatura do vapor que incide na superfície e depois daquelas gotas que vão caindo. Comparando a temperatura, vamos perceber que a temperatura daquelas gotas de água é menor em função aos próprios vapores. Então, estamos a dizer que o processo de condensação de gás para líquido, que é a condensação, é um processo que ocorre com a diminuição da temperatura. Como também, se nós temos o líquido, passa para o sólido, isto é, levamos a água do estado líquido e transforma-se em sólido, que é gelo no frigorífico. Então, estamos a dizer que, olha, a temperatura dentro do frigorífico é menor em relação à temperatura ambiente. Então, de líquido para gás ou de líquido para sólido também diminui a temperatura. Então, estamos a dizer que o processo de condensação, solidificação, este processo chama-se solidificação. Solidificação, aqui é condensação. Então, estamos a dizer que de condensação para solidificação, como também de gasoso para sólido, sem que passe de líquido, que é sublimação inversa, estes são processos exotérmicos. São processos exotérmicos. Eles ocorrem, portanto, com a diminuição da temperatura. Portanto, pessoal, é importante que nós entendamos este processo, porque alguns exercícios de exame nós temos que entender a passagem de um estado para outro, o que implica em termos energéticos. Implica diminuição ou implica aumento? Mas para tal, precisamos ter esta base aqui, para facilitar a compreensão de análise dos exercícios que se encontram nos exames. Portanto, eu já comentei sobre esta fórmula, que a variação da entalpia
que é o calor, energia, é o somatório da entalpia dos produtos menos o somatório da entalpia dos reagentes. Tanto aqui no caso nós temos muitos produtos, também muitos reagentes. Então, primeiro somamos a entalpia dos produtos, subtraímos com a soma da entalpia dos reagentes. Assim teremos a entalpia da reação que está lá envolvida. Lembrar que as entalpias encontram-se tabeladas para substâncias compostas. No caso de CO2, há uma entalpia tabelada para CO2. As entalpias de substâncias elementares, como o caso de O2 ou carbono, é sempre zero. É sempre zero. Portanto, as entalpias tabeladas são de substâncias compostas, não é? Compostas. As elementares sempre é igual a zero. Nós vamos precisar destas relações aqui para fazer o cálculo. Uma mole de uma substância composta corresponde à entalpia. Corresponde à entalpia. O que significa uma mole? Uma mole significa a massa molecular relativa, o MR, da tal substância. Ao invés de usarmos uma mole, podemos usar aqui a massa molecular relativa. Então, está para a entalpia da tal substância. Então, este dado será muito importante para os cálculos que envolvem a entalpia. Portanto, caros estudantes, este assunto é mesmo de revisão para que possamos resolver os exercícios usando mesma linguagem. Então, a aula que segue é mesmo de resolver exercícios que constam do exame. Portanto, muito obrigado e até o próximo vídeo aula.